tema de hoje é: tenho medo de fracassar como astróloga kármica. O que fazer? Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Sandra Salles, astróloga kármica. A gente vai falar de várias etapas aqui. Medo de fracassar, sobre fracasso, sobre desistir, sobre a questão do fracasso, de ter medo de se fracassar como astróloga kármica, enfim. O enredo está bastante extenso hoje para a gente conversar, tá? Para começar, que medo de fracassar é uma coisa que pode travar a sua vida. E não só em relação a você se tornar uma astróloga kármica, mas em relação a tudo. E eu entendo que tem pessoas que são mais sensíveis, são mais resguardadas, umas pessoas são mais inseguras do que outras, e isso até o nosso próprio mapa natal, ele indica, né, pelos signos, pela posição dos planetas, se você é ou não uma dessas pessoas que tem uma insegurança maior em relação à vida. Porque em relação a assuntos específicos, todos nós, todo ser humano no mundo, em alguma área na vida, ele se sente inseguro. Isso faz parte, inclusive, da posição do Saturno no mapa. Mas dependendo da composição do mapa, né, como eu falei, signo solar, signo lunar, signo ascendente, o Saturno, se ele tem uma força maior no mapa, e dependendo de outras questões, às vezes o Netuno também, ele pode dar essa insegurança, essa incerteza em relação a que caminho você vai seguir na vida. Enfim, a incerteza e a insegurança estão presentes na vida de todo mundo, e eu admito que para algumas pessoas essa insegurança ou esse medo, e principalmente o medo do fracasso, pode ser mais forte, e quanto mais forte, quanto mais você se sentir uma pessoa receosa em relação à vida, com medo de se aventurar, com medo de fazer alguma coisa, com medo de iniciar alguma coisa, e principalmente medo do fracasso, isso precisa ser visto com uma lupa para você identificar a razão desse medo, a origem desse medo e tratar, não é? Porque o medo paralisa as pessoas, o medo excessivo paralisa as pessoas, né? Para quem já estudou, entende um pouco a respeito, né, das nossas vibrações mentais, o medo nada mais é do que a falta de fé. Se você não tem confiança, você tem medo. E o medo excessivo acaba atraindo para a sua vida exatamente aquilo de que você tem medo, né? Então, a pessoa diz: nossa, eu morro de medo de ser assaltado, eu morro de medo de ser assaltado, eu morro de medo de ser assaltado. Ela pensa tanto nisso que essas ondas cerebrais acabam atraindo esse tipo de coisa para a vida dela. Então, morro de medo de cachorro. Sai na rua, encontra cachorro para todo lado, latindo, né? Ainda dizem que cachorro, ele sente, né? Ele tem um faro para o medo, e aí mesmo, né? Dependendo do cachorro também, é claro, ele vai avançar. Mas isso é uma questão da lei da atração também. Você atrai para você aquilo que você pensa. E se você pensa negativo, porque o medo né, principalmente o medo excessivo, aquele que você, né, pensa muito naquilo, ele atrai exatamente aquilo que você está pensando, aquilo do que você tem medo. Porque você fica jogando essa mensagem para o universo e o universo lê isso. E ele vai entender. Por exemplo, eu estava comentando ontem com as minhas alunas, algumas posições de planetas no mapa têm pavor de ficar sem dinheiro. Então, morro de medo de ficar pobre, morro de medo de não ter o que comer. Você está mandando essa energia para o universo reconhece essa vibração e ele não distingue se aquilo vai ser bom ou ruim para você, ele manda de volta exatamente aquilo que você está pensando. Então, é muito importante a gente se ligar naquilo que a gente pensa, porque a gente atrai exatamente aquela coisa que fica fixa na nossa mente, principalmente os nossos medos. Além disso, o medo excessivo, ele também causa problemas no corpo físico. Por quê? Porque os nossos medos, eles podem ser questões espirituais que descem, né, ou que estão no plano mental,
que passam para o emocional, contaminando a nossa confiança e a nossa fé. Então, você deixa de ter confiança, deixa de ter fé, e aquilo vai para o corpo físico e se torna um cálculo renal. E se você duvida de mim, pode procurar nesses livros que falam. Tem um, inclusive, que eu indico às vezes para algumas pessoas, Como Curar a Sua Vida. Eu não me lembro direito como é o título, mas ali indica exatamente as doenças do corpo físico causadas por medo, por tristeza, por todos os nossos sentimentos. Então, os nossos sentimentos acabam gerando questões no corpo físico, tá? A raiva, dá problema de fígado, dependendo da casa onde o Marte estiver que gere raiva, isso pode ser, às vezes, na garganta, se for uma casa 3, pode ser no corpo, se for na casa 1, você travar, enfim, tem uma série de coisas que o medo gera e os outros sentimentos também geram. Então, todo sentimento negativo acaba nos prejudicando de diversas formas, tá? Inclusive podendo travar você na vida, para a vida. Se você não busca entender a origem desse medo, se você não busca entender a razão por que isso acontece, você não vai tratar e aí você não vai sair daquele lugar e você vai ficar cada vez mais travado, tá? Então, isso tudo para dizer que todos nós temos medo de alguma coisa e para umas pessoas o medo pode ser mais forte do que outras, né? Mas é muito importante que você enfrente, aprenda a lidar com seus medos, entenda a origem, trate, aprenda a lidar, enfrente os seus medos e vença esses medos, né? Porque isso realmente pode prejudicar muito a sua vida, né? Vamos voltar agora ao assunto principal aqui, o medo de se tornar uma astróloga kármica, né? Eu já falei um pouco de medo e agora vamos falar do medo do fracasso. O fracasso. Eu acho que vocês, ou a maioria, deve conhecer Tony Robbins, né? Ele é bastante famoso até. Ele é um mestre em programação neurolinguística, conhecido como PNL, né? Programação neurolinguística. O cara é mestre nisso e realmente ele faz seminários e eventos grandes e ele mexe com a cabeça das pessoas, o que é muito importante justamente para quebrar esses obstáculos que travam a vida das pessoas, né? Emocionais, né? Obstáculos emocionais. E o medo é um deles, e o medo do fracasso é um deles. E qual é a perspectiva, né, do Tony Robbins sobre o fracasso? Ele diz que fracasso não existe. Como assim? Não existe fracasso? Né? É o seguinte, a perspectiva dele, e eu quero que você acompanhe aqui comigo, né? Ele diz que o que existe, na verdade, são resultados. Você faz uma ação e aquela ação tem um resultado. E esse resultado pode ser o que você esperava, pode não ser o que você esperava. E aí, algumas pessoas dizem, né, que quando o resultado não era aquilo que você esperava, aquilo é um fracasso. Mas, gente, isso é uma questão de perspectiva. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente empreende na vida e a nossa própria vida é um aprendizado. E um aprendizado, ele se dá com experiência, não é? Então, o que a gente faz aqui nesse planeta? A gente vem para cá e a gente tenta uma história. A gente tenta resolver tudo aquilo que a gente trouxe para essa vida. Algumas coisas nós vamos conseguir e outras coisas nós não vamos conseguir. E aí, só porque você não conseguiu aprender aquela lição ou resgatar aquele karma, você vai desistir? Não, aquilo foi uma etapa. Então, você tem uma outra chance para tentar de novo. E, normalmente, o que acontece? Se você não alcançou o objetivo, é porque você usou uma estratégia para fazer aquilo que não era a melhor estratégia. Então, na segunda tentativa, você tem que usar uma outra estratégia ou fazer um pequeno ajuste. Bom, eu agia dessa maneira, isso aqui talvez não fosse muito legal, vamos tentar fazer dessa outra maneira. E é isso que leva você a fazer várias tentativas até eventualmente conseguir. Então, segundo Tony Robbins, né, o fracasso não existe, existem apenas resultados.
o resultado que foi aquilo que você esperava, e aí tudo bem, você considera como um sucesso, né? E o resultado que não deu, que não foi aquilo que você esperava. E daí o que você faz? Você ajusta o percurso e você tenta novamente, até que você consiga acertar. Todo mundo sabe o que é uma lâmpada elétrica e que ela foi inventada por Thomas Edison, né? Sabe quantas vezes Thomas Edison tentou criar a lâmpada elétrica? Conta a história que foram mais de 1000 tentativas. E nenhuma delas ele considerou como um fracasso. Ele considerou como? Ele escrevia o processo, esse processo não gerou a lâmpada elétrica. Então, essa é uma forma de não alcançar o meu objetivo, que é criar a lâmpada elétrica. Então, ele passou por mais de 1000 tentativas para conseguir criar finalmente a lâmpada elétrica. Não foram 1000 fracassos ou mais de 1000 fracassos, foram 1000 tentativas diferentes. Por quê? Porque se ele viu dessa maneira eu não consegui, não adianta repetir igualzinho, não é verdade? Porque você não pode esperar um resultado diferente para uma ação que você fez igualzinha. Então, se você agiu de uma determinada forma, o resultado vai ser sempre o mesmo. Se você sempre age da mesma forma, o resultado vai ser sempre o mesmo. Se você quer um resultado diferente, você tem que fazer alguma coisa diferente. Você tem que ajustar esse percurso, ajustar essa maneira como você faz isso, como você tem essa ação, como é que você faz esse processo. E daí que imagine se o Thomas Edison tivesse lá pela 10ª, 100ª, 300 vezes depois que ele tentou, ele desistisse. Nós hoje não teríamos, talvez nós não tivéssemos lâmpada elétrica até hoje, talvez a gente ainda tivesse vivendo à luz de velas, não é? Muito romântico, para um jantar romântico, mas velas também são necessárias para várias coisas, mas para a gente alcançar um sucesso, né, para a gente ter sucesso em alguma coisa, que eu vou dizer aqui que seria o contrário do fracasso, para a gente chegar ao resultado esperado, isso exige tentativas, esforço, dedicação e, às vezes, muito estudo, não é? Então, você tem que ter esse caminho como meta. E daí é um passo de cada vez. Você faz a primeira tentativa, deu certo? Beleza, continuo. Segundo passo. Não deu certo? Vou refazer esse primeiro de uma outra forma. E assim sucessivamente até alcançar o resultado esperado. E é assim que nós fazemos com a nossa própria vida, as nossas encarnações. A gente vem para cá com um plano, eu tenho que chegar do ponto A ao ponto B, e muitas vezes eu não consigo chegar lá no ponto B. A gente desiste? Fica eternamente lá no limbo? Não! A gente volta, encarna de novo, tenta de novo, e vai aprimorando, vai melhorando, vai ajustando o percurso até a gente alcançar o objetivo, né, desejado. Então, o que acontece? Para que esse processo dê certo, precisa de esforço, né? E aí, isso em qualquer coisa na vida. Algumas coisas são fáceis, algumas coisas você acerta de primeira, você faz de primeira, e outras nem tanto, né? Então, um passo de cada vez para você ir melhorando esse processo. Comecei, dei o primeiro passo, agora que eu acertei esse primeiro passo, eu vou dar o segundo e eu vou aos poucos melhorando. Mas para você melhorar alguma coisa, você tem que começar alguma coisa. E se o medo de fracassar te impedir de começar, você não vai dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro, você não consegue dar o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. E quais são as chances de você alcançar o seu objetivo se você não der o primeiro passo? Se você não enfrentar, quais são as chances? Eu diria que perto de zero, não é? Porque se você tentar, você tem chance de conseguir, mesmo que seja, né, para uns mais rápido, para outros mais lento, mas as chances de conseguir são infinitamente maiores do que se você não der nem o primeiro passo. E o medo de fracassar em qualquer coisa na vida pode te impedir de dar o primeiro passo, tá?
Vamos fazer aqui uma outra analogia. Quando você não dá o primeiro passo, se você não deu, se você não quis enfrentar, se você não teve coragem, se você ficou paralisada, né, pelo medo do fracasso, você pode desistir antes de tentar. Então, sobre desistir, o Tony Robbins também fala uma outra coisa, né? Imagina um pai, uma mãe, né, que tem um neném que começa a engatinhar e ele está fazendo tentativas para começar a andar. O que os pais fazem? Eles vão lá e vão ajudar o bebê, né, a dar o primeiro passo. Então, o bebê levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, trocentas vezes antes de levantar e sair andando, né? E aí ele pergunta para os pais: quantas vezes você vai deixar o seu filho tentar e cair antes de você desistir de fazer o bebê andar? Você vai desistir de fazer o seu filho andar? Qual pai que vai desistir de fazer o seu filho andar? Dizendo assim, não, ele já caiu muitas vezes, é melhor não deixa ficar sentadinho. Não existe isso, né? Não aprender a andar não é uma opção. Então, desistir também não deveria ser uma opção. Tudo que você precisa é de uma estratégia para traçar esse caminho e tentar até você alcançar. E eu estou falando isso para qualquer coisa na vida, não é? Então, um passo de cada vez, com tentativa, com esforço. E aí eu vou dizer, né, em relação a medo de fracassar como astróloga kármica, em qualquer profissão do mundo, para você conseguir atuar como, né, naquela profissão, você precisa de preparação, você precisa de dedicação e você precisa de esforço. Você vai querer ser ajudante de cozinheira, você precisa se preparar para isso. Você quer ser vendedor de loja, você precisa se preparar, você precisa se esforçar, você vai ter que aprimorar a sua técnica se você quiser aprender a vender. Você tem que elaborar algum plano, uma estratégia, não é? Você tem que se esforçar e aquilo exige dedicação. E a cada dia que você trabalha como vendedora de loja, você vai cada dia ficando melhor, cada dia mais capaz, você vai entender o seu público e você vai aprimorando. Qualquer profissão na vida, no mundo, você vai precisar se preparar, você vai precisar se dedicar e você vai precisar praticar, se esforçar praticando, porque é praticando que a gente consegue o resultado. São as tentativas lá do Thomas Edison, mais de 1000 para conseguir criar a lâmpada elétrica, não é? Agora vamos concluir aqui o pensamento. Eu fiz a pesquisa lá no Stories, perguntando se você tem medo de fracassar como astróloga kármica. A que você atribui esse medo, né? Por que você tem esse medo de fracassar como astróloga kármica? E as respostas principais foram: é muito complexo, é um assunto muito delicado e eu tenho medo de errar a interpretação do mapa. Por quê? Porque é muita responsabilidade. Então é isso. É muita responsabilidade. Então, o medo de fracassar estava ligado a é um assunto de muita responsabilidade e eu tenho medo de não saber interpretar o mapa. De novo, isso aqui se traduz em: será que eu consigo aprender astrologia kármica? Insegurança, né? Será que eu vou atender às expectativas dos meus clientes? Será que eu vou saber dar a resposta? Insegurança. Então, medo e insegurança. Mas essa ansiedade, ela só consegue ser resolvida se você enfrentar o medo. E enfrentar fazendo o quê? O que eu acabei de fazer. Você precisa se preparar, você precisa se dedicar e você precisa fazer esforço. Assim como em qualquer outra profissão no mundo, você precisa se preparar para exercer aquela profissão, você precisa se dedicar, estudando, melhorando cada vez mais a sua técnica, praticando, porque quanto mais prática a gente tem, mais, né, melhor a gente se torna como profissional em qualquer área.
Os médicos não têm que fazer 2 anos de residência antes deles conseguirem efetivamente poder trabalhar como médico. Por quê? Residência significa prática, colocar todo o seu aprendizado em prática. E quando ele entra lá no primeiro dia, ele sabe o que ele está fazendo? Na maioria das vezes não sabe. Ele precisa da prática para evoluir, para aprender, para se tornar cada vez melhor, porque cada vez que ele olha um paciente com um problema, ele vai buscar aquela informação que ele tinha ou ele vai aprender com os outros médicos do lugar e agora eu sei lidar com isso. E ele aprende, não é? Um cirurgião, para se tornar um cirurgião, ele também tem que passar por muita prática. E qualquer outra coisa na vida, qualquer outra, um bom administrador, para ser um bom administrador de qualquer coisa, ele precisa cada vez se aprimorar mais, se esforçar mais e praticar, e cada vez vai ficar melhor. Cada vez ele vai se tornar um melhor administrador, né? E aí todas as profissões envolvidas. Então, com dedicação, com empenho, com esforço, qualquer tentativa de fazer qualquer coisa pode dar certo. Você vai chegar lá. Não deu certo dessa vez, isso não significa um fracasso, né? E para as minhas alunas de astrologia kármica, vamos ser sinceros aqui, né? Muita gente tem assim uma ideia, às vezes tem uma ideia mais ou menos do que é a astrologia kármica, mas quando começa a estudar, vê o quanto esse conhecimento é profundo, o quanto toca às vezes em feridas muito profundas da própria pessoa, né? Porque a gente, quando está estudando, a gente começa estudando o próprio mapa. Então, quanto mais você vai se aprofundando e, às vezes, de olhar, não é, o mapa da outra aluna, que é colega, que você está ali vendo como é que ela lida com aquela situação, qual o problema que ela tem que, às vezes, você nem imaginava, e que situação, como que aquilo pode ser trabalhado, pode ser melhorado, tudo isso é experiência. E aí, quanto mais você exercita, mais você vai se tornando hábil para lidar. Não é? Quando as pessoas dizem assim, eu tenho medo porque é muita responsabilidade. Sim, é responsabilidade. Mas, de novo, qualquer outra profissão tem que ter responsabilidade, não é verdade? Pensa no motorista de ônibus. Ele tem responsabilidade sobre uma centena de pessoas que estão dentro do ônibus que ele está dirigindo. E às vezes ele não está nem ligado nisso, hein? Está dirigindo feito um doido, sem responsabilidade, e ele pode colocar a vida daquelas pessoas todas em risco. E você não vai fazer isso com a leitura do mapa, não é? Você se preparando, você vai saber exatamente o que dizer para o cliente. Então, como é que pode fracassar se você se preparar antes, se você ajustar o roteiro antes, se você ajustar os parafusos para você entender exatamente como é que aquilo funciona e como é que você pode dar o seu melhor naquela interpretação? É tudo uma questão de esforço e é tudo uma questão de dedicação. Tem uma outra coisa que também é importante, né? Não se compare com as outras pessoas. Não se compare com vizinho, com colega, com outro. Às vezes tem um grupo de alunas e uma diz assim, eu ainda não consigo fazer do jeito que ela faz, ou eu ainda não consigo fazer do jeito que você faz. Tudo isso é uma questão de prática e você não deve se comparar com o outro em situação nenhuma na vida. Até porque, quando você está olhando a vida de uma outra pessoa, você não sabe quanto de esforço que ela fez para chegar onde ela está, você não sabe quanto ela se dedicou, quanto ela teve que aprender e quanto ela teve que praticar para fazer o que ela faz, que você acha que ela faz tão bem. Aquilo exigiu um esforço dela e, às vezes, você olha e fala assim, nossa, mas para você é tão simples, é tão fácil e para mim é tão difícil. Cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem um modo de aprendizado, cada pessoa tem uma maneira de fazer as coisas. Não é? É por isso que nós temos 12 signos que se espalham pelo mapa e que fazem aquelas composições e aí dá uma miríade enorme de tipos de personalidade que são maneiras diferentes de encarar a vida, de atuar no mundo,
de se comportar, de lidar com as coisas, de lidar com as pessoas, né? Então, você não pode, não deve se comparar. Você tem que se comparar com você mesmo. É assim, você compara o você de hoje com o você de ontem, da semana passada, do mês passado. Para pensar como é que você era antes da pandemia começar. Faz uma anotação. Escreve como é que você se comportava, como era a sua vida, como era o seu trabalho, como era o seu relacionamento com a família, como era o seu relacionamento com filhos, com marido, com esposa, como é que era a sua vida, como é que você lidava com as questões materiais. Tenta recapitular isso lá antes da pandemia e agora compara com a sua vida hoje. Provavelmente vai ter alguma coisa diferente, provavelmente vai ter mais do que uma coisa diferente, porque a vida de todo mundo mudou, para algumas pessoas mudou radicalmente. E se você está fazendo uma trajetória, você de lá para cá evoluiu, você de lá para cá aprendeu alguma coisa, você de lá para cá se interessou de repente por astrologia kármica, não é verdade? Você de lá para cá aprendeu a lidar melhor com a tecnologia, se viu obrigada a, de repente, fazer isso aqui que a gente está fazendo, ou fazer reuniões online. Teve que aprender a trabalhar em casa cuidando do filho ao mesmo tempo, ou então teve que aprender a ensinar a matéria da escola para o seu filho. Quanta coisa mudou de lá para cá? Quanta coisa você evoluiu de lá para cá? Ou você teve que ficar em casa com a mãe, com o pai, com alguém e teve que trabalhar esse relacionamento? Enfim, de lá para cá, muita coisa mudou. E você evoluiu, você aprendeu. Então, essa é a comparação que você tem que fazer com você mesmo de ontem e olhar o que foi que você evoluiu e como você evoluiu. E isso tudo é sucesso, é sucesso. Todas as tentativas que você fez nesse período, por mais que você não tenha alcançado o objetivo que você queria, foram tentativas de chegar em algum lugar que você ainda pode chegar, desde que você ajuste o percurso. Analisa isso, como é que eu posso ajustar esse percurso para chegar onde eu quero, para chegar ao sucesso. Porque fracasso não existe, é apenas uma tentativa que não teve o resultado que você esperava, não é verdade? Então, você tem que se concentrar em você, na sua jornada, na sua caminhada, na sua evolução e o que é que você vai fazer daqui para frente. Então, se você tem vontade de ser astróloga kármica, você gosta da astrologia, você tem vontade de mergulhar nesse mundo, né, de autoconhecimento, não deixe o medo te parar. Faça um planejamento, passo a passo, um passo de cada vez. Passo 1, qual vai ser? Anota. É boa, sabe, fazer planejamento anotado. Eu anoto tudo, porque todo meu planejamento, eu tenho 1000 agendas, porque quando você anota, você cria uma lista, né, de tarefas, digamos assim, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Passo número 1 é esse. Você vai lá, se concentra naquele passo número 1. Fez o passo número 1, você dá um tiquezinho. Agora eu vou para o passo 2, que é uma melhoria desse passo 1. Então eu estou seguindo nesse meu caminho. Então eu vou lá para o passo 2. Concentra nesse passo 2. E não fica olhando o que o outro está conseguindo, o que o outro está alcançando, porque isso só vai te atrapalhar. Eu te garanto, não vai te ajudar em nada. Então, tem umas pessoas que eu conheço que dizem assim: não compare os seus bastidores com o palco do outro. Por quê? Porque, na verdade, você consegue ver apenas o palco das outras pessoas. Você não vê os bastidores. Você não vê quanto de esforço que teve, de estudo, de esforço, de dedicação, para a pessoa chegar ali e estar naquele ponto que ela está agora, que você está vendo e que parece que foi simples, que foi fácil, que foi. Para ela pode também não ter sido fácil. Para ela pode também ter sido uma batalha contra o medo. Então, olha para você, para a sua jornada, foca em você, na sua evolução, para você chegar aonde você quer, não é? Porque
por mais receio, né, que você tenha, né, de, ai meu Deus, como é que eu vou fazer para atender um cliente? Como é que vai ser esse primeiro contato? Como é que eu vou dizer tudo isso que eu estou vendo no mapa para ele? Como é que eu vou ter coragem para interferir na vida das pessoas dessa maneira, dizendo para ela o que ela precisa fazer, qual é a missão dela, ou o que está errado na vida dela que ela precisa consertar ou ajustar? Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho coragem, eu tenho medo. Então, pensa que se você não tem, já tem, vai ter esse conhecimento da astrologia kármica, esse é um conhecimento que você tem que muitas pessoas precisam. Não deixa o medo te paralisar. Pensa que o que você tem para oferecer para as pessoas, o que é que você tem que pode ajudar as pessoas. Então, em vez de você se paralisar pelo seu medo, pensa o quanto que você vai poder ajudar o outro. Esse era o conteúdo que eu tinha para falar para vocês hoje. Para encerrar aqui, então, não tenha medo de fracassar. Não tenha, por favor. Encontre a origem desse medo, busque trabalhar isso. A gente vai trabalhar isso junto, né? Se você resolver se tornar uma astróloga kármica, nós podemos trabalhar isso juntos. E lembre-se que o que você tem de conhecimento pode ajudar muita gente, ok? Até a próxima. E não perca lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.